Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta e este é o programa Palavra Urgente. Esse quem vos fala é o pastor Leandro Silva e nós estamos aqui mais uma vez para noticiar aquilo que Deus tem realizado no mundo. Olha, sabe, são tantas coisas boas que assim, fica difícil até de contar, muita coisa boa. E esse programa ele tem como objetivo isso, contar as coisas boas que Deus tem realizado, propagar aquilo que Deus tem feito na vida de inúmeras pessoas. E hoje nós vamos contar a história da Júlia Graciela. A Júlia Graciela, ela teve problemas com depressão, começou a ter pensamentos negativos, hoje chamam-se de pensamentos intrusivos, mas esses pensamentos negativos fizeram com que a Júlia Graciela, ela caísse em depressão. Você vai ver aqui junto conosco nesta programação aquilo que Deus fez na vida da Júlia Graciela. E você vai perceber que talvez você que esteja enfrentando o mesmo problema, você vai ver através do testemunho dela o caminho para que você também fique completamente curado. Eu queria que você prestasse atenção e assim nós vamos desenvolver um pouco mais do assunto da história da Júlia Graciela. O ano de 2011 foi muito difícil para a Júlia. Ela ainda não conhecia Jesus e o poder dele e sofria com problemas espirituais. Estava acontecendo algo muito estranho que no começo não entendia nada. Começou de um simples fato. Eu vou fazer uma compra. Eu acho que eu vou ver se eu consigo comprar essa casa. Mas logo veio um pensamento em mim. Não compre esta casa, você vai morrer. E já saiu da minha mente aquele negócio de comprar casa. Aí teve uma vez, uma coisa simples. Eu quero comprar um pacote de pão de prata. Aí já veio, Pra que eu vou comprar esse pão de prata? Eu vou morrer mesmo. Então aquele pensamento estava me perturbando. E eu percebi que estava virando uma bola de neve já. Estava virando a depressão já. Porque eu já não estava conseguindo sair do quarto. Por causa desses pensamentos. Porque toda vez que eu falava que eu ia sair, mas pra que eu vou sair da cama se eu vou morrer? Então aquela voz estava ficando pior. Eu tentava, mas aquela voz falava, pra quê? Você vai morrer. É muito sério, imagina, pessoa ouvindo vozes, esses pensamentos de morte, essas coisas desse tipo, nos faz lembrar do testemunho do nosso querido pastor Jaime de Amorim Campos, Pastor Jaime conta o testemunho, a síndrome de pânico e tantas outras coisas que ele viveu. Imagina, a pessoa achar que tem alguém o perseguindo, achar que tem alguém o seguindo quando não tem ninguém, sabe? Viver aquela paranoia. Tudo isso mexendo com a cabeça, com a mente da pessoa. É óbvio que aqui a gente está conhecendo um pouquinho da história da Júlia Graciela, bem superficialmente. Aqui, o próprio texto, a própria história vai dizer que ela passou por um período difícil. É o gatilho. É onde desencadeia os pensamentos, onde desencadeia uma série de coisas que vai fazendo com que a pessoa se torne depressiva, Então, você vê que coisa séria. Antes de dar continuidade, eu queria que você prestasse atenção na reportagem que a nossa produção preparou falando desse assunto e falando de como existem pessoas, quantas pessoas estão sofrendo com esse mesmo mal no mundo. Vamos lá. Conforme divulgado pela Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 332 milhões de pessoas sofrem com a depressão. O escritor norte-americano Ernest Hemingway chegou a ser hospitalizado 2 vezes para o tratamento da enfermidade. Porém, na década de 60, provocou a própria morte aos 61 anos de idade. A doença é um dos principais fatores para o suicídio, que em 2021 ocasionou cerca de 730 mil óbitos, conforme estima a OMS. Podendo causar também sequelas como diabetes, dores crônicas, insônia e sono excessivo, ganho de peso e fadiga, problemas de memória, pressão alta e problemas cardiovasculares. Seríssimo, Não é uma, não é duas, não é três, não é 4 pessoas, são
milhares de pessoas. Muita gente sofrendo com o mesmo mal. E você prestou atenção? Tudo começa com alguma coisa, a pessoa passa um período difícil, que não sei o que, aquela coisa toda. E aí, sabe, se a mente da pessoa, naquele momento, tiver fragilidade, está, né? Vamos dizer assim, a gente sempre vai levar para o lado espiritual. Aí o diabo ele vai, se aproveita daquele momento de fragilidade da pessoa e começa a bombardear a mente da pessoa. Então é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, algumas pessoas conseguem lidar bem com a situação. Algumas pessoas, elas conseguem cuidar da sua mente, né, combater, né, porque a mente é um campo de batalha, então ela consegue combater bem e não deixar com que a sua mente ela seja dominada. Mas outras, infelizmente, não têm talvez a mesma visão, o mesmo entendimento e acabam sofrendo. Nesse momento, eu queria que você ouvisse alguém que entende do assunto falar um pouquinho mais sobre o caso aqui da Júlia Graciela. Vamos lá. Depressão, ela é uma doença que a gente precisa ter muita atenção e que a gente jamais pode falar a frase vai lavar um tanque de roupa que isso passa. Os principais sintomas são tristeza, aperto no peito, uma angústia que a pessoa sente, ela vê o mundo por uma lente que é tudo preto e branco, ela não vê mais nada colorido, dificilmente ela consegue ter momentos de alegria e prazer, porque para ela a comida que era muito gostosa começa a perder o gosto, o céu não tem mais o mesmo jeito. Então eu diria que é uma doença, é um estado, né, que o indivíduo começa a se desconectar do que está à volta dele. Eu não posso ver a depressão simplesmente como algo isolado. O que essa pessoa viveu? O que ela atravessou? Ela está precisando de apoio? Ela está precisando de um suporte emocional? Ela está precisando sim ir ao psiquiatra? Sim fazer terapia? Porque existe tabu quando se fala de depressão. As pessoas acham que elas adoecem da cabeça para baixo, que da cabeça para cima ela não adoece e que o psiquiatra e que o psicólogo são profissionais que ela não pode sequer pensar em ir. Então a depressão, ela também é configurada por uma baixa de produção de dopamina, que é um neurotransmissor vital para a manutenção da nossa existência. Pode sim fazer esse indivíduo perder a sua clareza mental e ele, né, perder o seu equilíbrio e levando a própria subtração aí da vontade de viver, né? Então, que a gente sempre esteja atento de se perceber. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, não é? Para que a gente possa vencer o mal do século, que é a depressão. Então você vê que é sério, é muito sério. E esse especialista, né? Esse especialista, ele falou a respeito do assunto com muita propriedade, até nos fez entender melhor, né, o que muitas das vezes passa na cabeça da pessoa no momento quando a depressão chega, né? Eu já vi casos de depressão em que a pessoa ela fica reclusa, ela perde o ânimo para viver, né? Então ela não quer mais fazer as coisas, enfim, é tanta coisa que nós poderíamos dizer, mas você percebe, né, a importância da gente manter uma vida, né, de termos a nossa vida pautada na palavra. Aí você diz assim, pastor, mas aí o senhor está falando para crentes, o senhor está falando para cristãos, estou falando para você também, estou falando para você, até mesmo porque eu vou te aconselhar a pautar a sua vida na palavra, a você estar sempre com a tua mente no alto, em Cristo. Eu te convido, né, a deixar a sua mente ser envolvida pelas coisas de Deus,
O apóstolo Paulo chega até a dizer, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Imagina, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, é que vai te fortalecer ou que vai te empobrecer espiritualmente, vai te enfraquecer. Imagina diante de tudo que você vê à tua volta, das coisas que acontecem, imagina, você liga a televisão de manhã, é só desgraça. Você acha que a sua mente vai pensar em quê durante todo o dia? Você acha que isso vai te enriquecer? Eu não digo assistir notícias, mas é a pessoa se alimentar daquilo. Então, aí eu entendo porque o apóstolo Paulo disse isso. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Nesse momento eu queria que você prestasse atenção nessa segunda parte do testemunho da Júlia Graciela, para a gente poder entender um pouco melhor. Vamos lá. Ela falava que ela estava oprimida, sabe? Estava sem vida. Muito triste, muito. Mas era quietinha no cantinho dela, sabe? E quando falava, não falava coisa boa. Júlia teve depressão por quase um ano. Até que no final de 2011, ela ligou a TV na HIT e encontrou o programa Show da Fé. Aí tem todas as tardes oração do R.R. Soares. Aí eu vi aquela oração, falei, é hoje que eu vou fazer essa oração. Aí começou a oração e eu fechei a porta do quarto, só fiquei eu e a televisão ali orando. E eu comecei a orar junto com o missionário. Foi uma oração bem fervorosa e eu fiz aquela oração. E quando eu terminei a oração, parece que da minha mente saiu assim, aquele peso que eu tava, aquela voz falando que eu ia morrer, desapareceu. Aquela coisa, parece que estava apertando o meu peito, sumiu. E eu fiquei assim olhando para os lados, ué, mas cadê aquela voz, aquela coisa dentro de mim? Uma obra já começou a ser feita. Então você vê que ela começa a assistir o missionário e as vozes cessam, para que ela possa ouvir a voz, né, de Deus. Então, naquele momento, a obra começa a ser feita. Olha o que diz aqui as Escrituras, presta bastante atenção, em Isaías 26, versículo 3. Eu gosto muito desse texto. Vai dizer o seguinte, tu conservarás em paz, tu quem? O Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, a pessoa que mantém a sua mente conservada em Deus, a sua mente que mantém a sua mente em Deus, perdão, ela vai ser conservada. Conservada do quê? Conservada de todos esses ataques, né, descritos aqui, que eu acabei de comentar anteriormente. Esses ataques que muitas das vezes são lançados contra a nossa mente. Nós temos lutas, nós temos problemas. Isso qualquer um terá. Mas imagina, se a sua mente não estiver em Deus, meu amigo, é impossível dela ser conservada, é impossível dela se manter, é impossível dela permanecer firme diante dos problemas da vida. Isso é natural, a vida vai oferecer problemas, vai oferecer lutas, mas quando a nossa mente ela está ligada, voltada para Deus, Ele nos conserva. É isso que nós precisamos entender. Agora eu queria rapidamente ver essa última parte do testemunho e nós voltamos já já. E foi através da oração que eu fiz junto com o missionário, que me desprendeu, que desamarrou. E através daquilo ali eu fiquei livre, eu comecei a sorrir, tendo projetos, planos. Através de uma oração do RR, ela foi liberta. Eu não tinha terminado meus estudos, que enfim eu ia morrer, né? E através disso comecei a estudar e eu terminei meus estudos. Eu me formei, daí comecei a trabalhar, estou firme na presença do Senhor e trabalhando e tendo sempre perspectiva. Foi através daí que eu me converti. Júlia se batizou em 2013 e depois do batismo ela recebeu mais bênçãos. Eu tinha uma coceira muito grande na minha barriga, né? Que coçava, mas só que não tinha cicatriz, não tinha sinal de nada, não tinha lesão. Mas ela persistia, né? E eu, através da campanha desse taburetinho aqui, ó,
Eu mostrei para ela. Daí eu falei assim, quer saber? Peguei o sabonete, fui tomar banho e comecei a orar. Falei assim, não, Senhor, eu determino em nome de Jesus. Essa coceira não é de Deus. Aí no outro dia, de manhã, já levantei, não estava nem lembrando mais da coceira, porque não estava. Aí quando eu fui ver, a minha barriga estava com várias cicatrizes. E eu só agradeci ao Senhor e saí correndo, falando, mãe, olha aqui, mãe, lembra da coceira? Eu passei o sabonete. Determinei em nome de Jesus, essa coceira sumiu e ficou só a cicatriz. Olha aí que coisa linda. Olha essa obra maravilhosa que Deus realizou na vida dessa menina, da Júlia Graciela. E você vê que depois apareceu mais um problema, mas mesmo assim ela foi curada também. Então não tem depressão, não tem coceira, não tem absolutamente nada na vida de quem crê de verdade. Nós vamos orar agora com toda a fé. Meu copo com água já está aqui. Vamos unir a nossa fé. Pai, é no nome de Jesus que nós unimos a nossa fé e assim como a Júlia Graciela creu, meu Deus, essas pessoas também estão crendo que podem ser curadas da depressão, meu Deus, que podem ser curadas de outros males, porque elas confiam no Senhor. Meu Deus, muito obrigado por mais um testemunho, por mais uma libertação, e eu creio que essas pessoas que nos assistem nesta programação também testemunharão acerca do que o Senhor tem feito. Obrigado. Amém. E graças a Deus, participe. Pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Olha, eu quero te fazer um convite para que você esteja em um dos cultos da nossa igreja. Nós temos cultos segunda, quarta e sexta, mas especialmente no domingo às 8 e às 17 horas na Rua Campos da Paz, número 204. Esse quem vos fala é o pastor Leandro Silva e gostaria de tê-lo conosco em uma das nossas reuniões. Mas também gostaria de te convidar a participar das redes sociais do Palavra Urgente. Aqui no rodapé você vai ver como você pode nos seguir, tem aqui os endereços e você pode nos acompanhar e acompanhar tudo que é feito aqui no programa Palavra Urgente. Um grande abraço e nós vamos ficando em mais uma programação e até a próxima vez, em nome de Jesus. Tchau. O meu amor é teu, eu sei que vou te amar pra sempre. O meu amor é teu e nada pode separar a gente. Só precisava eu me entregar para então eu entender o que era o amor. E foi em ti que eu encontrei, e tudo o que tanto busquei se realizou. Eu não consigo nem pensar como um amor tão grande assim me escolheu e quer cuidar de mim. Ninguém é um merecedor deste juízo salvador, que nem em sonhos sonhou um sonhador. Essa paz que eu sinto em teu olhar, porque eu sei que nada faltará. Tudo que eu queria era sentir tua presença, o que me faz sorrir. No mar de amor sempre vou navegar, nas águas calmas mesmo em alto mar, porque tua voz é a terra firme, a tua graça basta em mim reside.